Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record teve acesso a áudios que mostram como agem as quadrilhas que controlam falsas centrais telefônicas. Principalmente idosos são os alvos dos criminosos. Eles fingem que há um problema na conta corrente da vítima e pedem transferências de valores. Quando o telefone tocou, esta mulher jamais pensou que poderia ser um golpe. O suposto atendente dizia ser funcionário do banco. Falam de uma maneira tão educada, de uma maneira tão compreensiva que você realmente acredita. Quanto mais coisa você falar, mais informação ele vai ter e mais ele pode te convencer de que ele realmente é a instituição bancária. O Jornal da Record teve acesso a áudios que mostram como criminosos atuam em falsas centrais telefônicas. A gente vai induzir ele mesmo a fazer a transação, entendeu? Com os dados do cliente, eles traçam o plano. Tem 44 de pessoal, mais 50 e poucos de saldo e cheque. Um dos criminosos tenta motivar os outros integrantes do grupo. Mesmo nós errando, mas vai ter mais acerto, tá ligado? Porque uma que acerta vale a pena. No celular dos investigados, a polícia encontrou o roteiro do crime. As gravações fazem parte de uma investigação que identificou 6 suspeitos de fazer ao menos 4 vítimas. Para deixar a história mais convincente, a farsa tinha 2 etapas. O primeiro contato era feito por criminosos que diziam ser funcionários do banco. Em seguida, uma pessoa se apresentava como delegado. A falsa atendente finge encerrar a ligação, mas a linha fica presa e ela segue ouvindo tudo que a vítima fala. Tenha uma boa tarde. Com alguém acho que eu desliguei. A mulher tá falando pra ele. Isso é o que, ladrão que estão tentando roubar as coisas do senhor? Com as informações, a quadrilha liga novamente. Desta vez, o criminoso se passa por um falso policial que investiga uma suposta fraude bancária. Fala que o delegado vai ficar ouvindo, tá ligado? O delegado vai ficar averiguando o que as pessoas estão falando. A vítima segue as instruções da quadrilha e acaba transferindo dinheiro para os criminosos. Hoje, com a tecnologia, em muitos casos, a gente acaba fazendo intimações via WhatsApp, por telefone. Mas isso é para a vítima comparecer à delegacia, pura e simplesmente, jamais para fornecer nenhum outro dado por telefone e muito menos efetuar transação bancária. O delegado que comandou as investigações dá dicas para evitar esse tipo de crime. As armas dos criminosos são os seus dados pessoais no telefone celular. Só que aliado a isso, eles trabalham com uma coisa chamada urgência. Então, o conselho que a gente dá, fuja do imediatismo, da urgência. Veja agora outros destaques do dia. Enel diz que normalizou a distribuição de energia em São Paulo. Mas 30 mil imóveis seguem sem luz. Câmara aprova projeto que autoriza municípios a fiscalizar as concessionárias de energia. No Pará, pacientes ficam cegos depois de cirurgias de catarata. Líder do Hamas, que planejou ataque a Israel, é morto em Gaza. Polícia diz que ex-integrante da banda One Direction pulou da sacada do hotel. No céu de Nova York, o espetáculo da superlua. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A concessionária Enel garantiu que normalizou o fornecimento de energia em toda a Grande São Paulo, apesar de mais de 30 mil imóveis ainda estarem sem luz. Ainda de manhã, moradores desta rua no Jardim Miriam, no extremo da zona sul da capital, estavam sem energia. 10h30 da manhã e olha só o que nós encontramos aqui. O carro da Enel, os moradores já se aproximaram. Anderson conta o que acontecia. Meu irmão conseguiu parar eles e aí conversamos e aí eles pegaram uma ordem de serviço para fazer o reparo aí. Eles já isolaram aqui essa parte da rua e pelo que a gente está percebendo o problema vai ser resolvido. Isso praticamente uma semana depois, né?
Numa outra parte da cidade, a Enel dava explicações sobre o apagão que deixou mais de 3 milhões de imóveis sem energia e pessoas indignadas com a demora para apresentar uma solução. Nesse momento, estamos com 36 mil clientes sem energia. Isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio. Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal, esse número oscila, inclusive, entre esse patamar 36 ou até um pouco mais. Mas em bairros ainda no escuro, não havia sensação de normalidade. Seu Renato, que vive no Jardim Miriam, tem diabetes e perdeu a insulina que estava na geladeira. Eu sei que se passar muito tempo fora de geladeira, ela perde o efeito. Por enquanto eu estou usando, mas que está praticamente condenada já está. Infelizmente, vou ter que comprar. Na mesma rua, mais prejuízos. O que deu para consumir, que nem tem ovos, aí você consome. Agora que não dá, estragou o feijão, estragou 1 quilo, né? Cerca de 1 hora depois, a religação termina. A previsão do tempo indica que amanhã deve chover forte em São Paulo, com ventos de até 60 km por hora. O governo paulista criou um gabinete de crise e a Defesa Civil se reuniu com representantes de concessionárias. A gente já tem equipes nossas que vão trabalhar dentro do centro de operações dessas empresas. E lógico, ter uma pronta resposta muito mais rápida do que ocorreu no último evento. O presidente da Enel garantiu que vai manter as equipes extras nas ruas. Nós vamos continuar com a preparação, com a mobilização que nós estamos em preparação para o evento que tem previsão de chegar no fim de semana. Mas Dona Maria ainda está apreensiva. Eu vou comprar mais vela e vou guardar de reserva, porque pelo menos tem a vela para clarear. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que permite às prefeituras participar da fiscalização dos serviços de energia elétrica. A proposta determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai poder firmar convênios com as prefeituras para a fiscalização das concessionárias de energia. De acordo com o texto, a participação municipal vai depender da manifestação da prefeitura. A ideia é que a nova lei alcance também os contratos já em vigor. A fiscalização das prefeituras será complementar à da União. Os municípios poderão, por exemplo, verificar se as normas previstas pela ANEEL estão sendo cumpridas. No plenário, o relator do projeto citou o histórico de problemas nos serviços de energia elétrica, como apagões e má gestão. É fundamental e necessário, imprescindível, que ao município caiba exatamente esse papel de fiscalizar. Basta ver o que aconteceu agora recentemente em São Paulo, que ainda hoje temos lá milhares de famílias sem energia. O projeto foi protocolado em abril deste ano, mas ganhou força no Congresso depois que um novo apagão deixou mais de 3 milhões de clientes sem luz em São Paulo. O texto estabelece que, em caso de falhas no fornecimento de energia, a punição será proporcional ao tempo de interrupção no fornecimento do serviço e não poderá ser inferior a 20% da média das faturas cobradas das unidades consumidoras nos 3 meses anteriores ao evento e deverá ser calculada em dobro nos casos em que a interrupção no fornecimento do serviço for superior a 24 horas. O texto agora segue para a votação do Senado. Nós conseguimos agora aprovar por unanimidade na Câmara Federal e vamos trabalhar para que o Senado faça o mesmo, para defender milhões de brasileiros contra empresas incompetentes nesta área de energia elétrica. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, representantes da Defesa Civil e das concessionárias de energia que operam no estado de São Paulo. Por causa da previsão de temporais e ventos fortes amanhã e no sábado, o governo do estado anunciou a montagem de um gabinete de crise para monitorar o trabalho da Enel aqui na capital e de outras concessionárias no interior, se houver novamente problemas com o fornecimento de energia.
O governador e o prefeito não deram entrevistas. Ricardo Nunes divulgou um vídeo em uma rede social. Para tratar de tudo que está acontecendo desde sexta-feira, mas também o alerta da Defesa Civil. Sexta-feira e sábado teremos fortes chuvas e vento. Então preparar tudo, a cidade está preparada por parte da prefeitura, mas cobrar da Enel, essa péssima empresa, que ela também coloque a sua equipe para poder atender a população. Guilherme Boulos do PSOL participou de um evento no centro de São Paulo com a presença de atletas, ex-atletas e representantes de associações ligadas ao esporte. O candidato disse que, se for eleito, vai criar pontos do esporte nas periferias da cidade. Além disso, disse que pretende melhorar as condições dos atuais equipamentos esportivos da cidade e nomear especialistas para a Secretaria de Esporte. O candidato afirmou ainda que vai incentivar projetos para aliar esporte com cultura e educação nas escolas municipais. Depois, Boulos fez uma caminhada também no centro de São Paulo com mulheres. O candidato afirmou que vai investir em políticas públicas voltadas à saúde e ao apoio à mulher. Eu assumi o compromisso de levar a Patrulha Maria da Penha para todos os bairros de São Paulo. E quem agride mulher aqui em São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai ser tratado como criminoso. A gente não vai aceitar e não vai tolerar isso. Eleições americanas. Começou hoje, na Carolina do Norte, a votação antecipada para presidente. Bom, esse é um estado que não tem preferência clara por um candidato e também foi devastado pelo furacão recentemente que matou 250 pessoas. Três semanas depois, os moradores da Carolina do Norte ainda sentem os efeitos da passagem do furacão Helene. Muitos continuam sem água potável ou sinal de telefone, o que não impediu a formação de filas nas sessões eleitorais. O Jeff disse que talvez precise de uma carona, mas vai votar. A resposta às consequências do furacão foi duramente criticada por Donald Trump, mas o reflexo na eleição ainda é incerto. As pesquisas mais recentes mostram os dois candidatos tecnicamente empatados na Carolina do Norte. Hoje, Donald Trump deve comparecer a um jantar beneficente. A presença no evento em Nova York é uma tradição das campanhas, mas a adversária Kamala Harris deve apenas enviar um vídeo para ser exibido aos convidados. Ontem, em uma conversa com eleitores latinos, Donald Trump foi perguntado se realmente acreditava que os imigrantes estariam comendo animais de estimação. O republicano respondeu que apenas disse o que foi reportado. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes do dia da candidata democrata. Hoje, Kamala Harris concentrou a campanha em Wisconsin, um dos 7 estados decisivos e que garante 10 votos no colégio eleitoral. Ontem, a democrata falou pela primeira vez à Fox News, canal de notícias conservador e simpatizante de Donald Trump. Segundo a imprensa americana, Kamala aceitou participar da entrevista para falar diretamente aos eleitores que não estão familiarizados com as propostas dela. Em uma das respostas, afirmou que seu governo vai marcar uma virada de página, numa clara tentativa de descolar a própria imagem de Joe Biden. Trump criticou a entrevista e chamou a democrata de mentirosa. Autoridades da Argentina declararam hoje que o cantor britânico Liam Payne pulou da sacada do quarto onde estava em Buenos Aires. Também foi divulgado o áudio da ligação para o serviço de emergência feita por um funcionário do hotel. Na gravação, o gerente da recepção avisa a polícia sobre a situação. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol, está rompiendo toda la habitación y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Os socorristas levaram 7 minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada. A queda do terceiro andar, de uma altura entre 13 e 14 metros, foi fatal. Uma autópsia preliminar divulgada hoje indica que Liam Payne sofreu várias fraturas e hemorragias interna e externa. O corpo dele foi encontrado num deck com cadeiras e mesas a poucos metros da piscina. A polícia também ouviu 5 testemunhas, funcionários do hotel e 2 jovens que estiveram no quarto até 1 hora antes da tragédia. Nas buscas feitas no quarto, a polícia encontrou bebida alcoólica, medicamentos e vestígios de diferentes substâncias.
Fãs cantaram música do grupo e acenderam velas em homenagem ao cantor em frente ao hotel. La verdad que produce una sensación de vacío total. Se imagina que es feliz y de repente, ¿no? Lo que uno se entera, realmente dice, no, él realmente no estaba bien. O grupo One Direction se manifestou em uma rede social. Nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam tanto quanto nós. Nós sentiremos sua falta. Amamos você, Liam. Na Inglaterra, a família de Liam Payne escreveu: estamos com o coração partido. Liam viverá para sempre em nossos corações. O Instituto Nacional de Meteorologia elevou o alerta de tempestade para São Paulo e outros 4 estados. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são essas áreas que devem merecer mais atenção? O sul, o sudeste e o centro-oeste. Cris, boa noite para você. Edu, boa noite. E boa noite para você de casa. A combinação da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera forma nuvens bem carregadas, pelo menos até domingo. Amanhã a chuva vem pesada, com chance de granizo sobre Campo Grande e Cuiabá. As máximas ficam entre 31 e 34 graus. No Rio de Janeiro, chove no fim da noite, faz até 33. Hoje a chuva forte já marcou presença em Minas Gerais e na Bahia. Nas imagens de satélite, esses pontos coloridos mostram as áreas com chuva neste momento. Amanhã, essa circulação de ventos no sentido horário, representada pela letra B aqui no mapa sobre Mato Grosso do Sul, mais os ventos úmidos e quentes formam as nuvens carregadas. Tempo firme nas partes mais claras das regiões norte e nordeste. No giro de temperaturas, faz apenas 22 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, 30. Em Goiânia, 29. Em Teresina, 34. E até 36 em Boa Vista. Tempo delivery. O Edivaldo é de Trindade, Goiás. Boa noite, Edivaldo. Até domingo, previsão de chuva forte e volumosa. Faz até 29 graus. Se cuide por aí. A Miriam é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem-vinda, Miriam. Amanhã o sol ainda aparece, faz até 30 graus e à tarde tem chance de pancadas isoladas. No fim de semana, os temporais podem vir com granizo. No domingo, faz 20 graus. Apareça por aqui também, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Edu. Até já, Lidi. Ainda hoje, funcionários de laboratório investigado por infecção com vírus HIV em pacientes transplantados prestam depoimento no Rio. Líder do Hamas, que planejou o atentado terrorista de 7 de outubro, é morto por tropas de Israel na faixa de Gaza. O presidente Lula esteve hoje em Salvador, na Bahia, onde fez a entrega de ônibus escolares e anunciou a ampliação do programa Pé de Meia no estado. O presidente Lula começou a agenda em Salvador, fazendo a entrega de ônibus escolares. 244 novos veículos serão repassados para cerca de 200 municípios baianos. Em seguida, Lula anunciou a ampliação do programa Pé de Meia, benefício que incentiva alunos do ensino médio a permanecerem na escola, com uma bolsa mensal de R$ 200. Este programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola porque precisa trabalhar para levar comida para casa. É muito importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos e cidadãs nesse país. A Bahia tinha 272 mil estudantes que recebiam o benefício. Com a ampliação, o programa vai chegar a 406 mil alunos do ensino médio. Em todo o país, são quase 4 milhões de beneficiários. Para ter direito ao dinheiro, o estudante deve comprovar frequência e ser aprovado no final do ano letivo. O Pé de Meia deve ser estendido a alunos do programa de ensino para jovens e adultos que estejam vinculados ao cadastro único.
O exército de Israel confirmou hoje a morte do líder do Hamas, que planejou os atentados terroristas de 7 de outubro. Yahya Sinwar foi surpreendido durante uma operação de rotina das tropas de Israel dentro da faixa de Gaza. O terrorista estava ontem neste prédio em Rafah, no sul de Gaza. As imagens de drone mostram Yahya ainda vivo, pouco antes de um míssil atingir o local. A morte do líder do Hamas foi confirmada por exames de DNA e de arcada dentária. O local onde Sinwar foi morto fica a poucos metros do túnel onde 6 corpos de reféns foram encontrados no início de setembro. O corpo do terrorista foi transportado da faixa de Gaza para Tel Aviv, na região central de Israel, e está agora aqui no Instituto Nacional de Medicina Forense. As autoridades ainda não informaram para onde o corpo será levado e se pode ser devolvido para a família. Sinwar era conhecido como o açougueiro de Khan Yunis por causa da violência com que torturava reféns. Ele é considerado o maior responsável por planejar e executar o pior massacre contra civis na história de Israel. Sinwar era o chefe do Hamas em Gaza desde 2017 e assumiu a função de líder político do grupo terrorista depois que Ismail Haniyeh morreu em um ataque na capital iraniana. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra ainda não acabou e que Israel vai avançar com força total até que todos os reféns sejam libertados. O presidente americano Joe Biden declarou que hoje é um bom dia para Israel, para os Estados Unidos e para o mundo. Depois da morte de Yahya Sinwar, parentes dos sequestrados foram às ruas em Israel e pediram um acordo imediato. 101 pessoas ainda são mantidas reféns mais de um ano depois dos ataques terroristas. É crucial que toda a atenção agora esteja voltada para a libertação do nosso filho Omer e dos demais reféns, diz o pai de um dos sequestrados. Com a morte do líder do Hamas, o futuro do grupo terrorista ainda é incerto. Yahya Sinwar era um homem provocativo e frequentemente ameaçador quando o assunto era atacar Israel. Essa é a descrição mais comum entre os integrantes do grupo terrorista. A morte dele torna mais difícil a situação do Hamas. Toda a liderança militar e política do Hamas em Gaza foi eliminada por Israel no último ano. Há um vácuo de poder e não dá para saber quem é que vai conseguir entrar no sapato do Sinwar e tomar as mesmas decisões que ele estava tomando. Segundo especialistas, a morte de Yahya Sinwar leva o Hamas a 2 caminhos. Um deles é a reabertura de negociações para o fim do conflito e a libertação dos reféns que ainda estão vivos na faixa de Gaza. O outro é continuar lutando, resistindo, inclusive com a volta de atentados terroristas em solo israelense. Mas isso vai depender muito de quem será o sucessor do líder morto hoje. O Hamas perde a sua principal figura em Gaza e isso pode gerar um estilhaçamento, um fracionamento do grupo, porque não há ninguém com a autoridade que Sinwar tinha sobre o Hamas em Gaza. Entre os prováveis sucessores estão o ex-comandante do grupo, Khaled Meshal, que hoje vive exilado no Catar, Mohamed Shabana, que não se sabe se está vivo, e o irmão de Yahya, Mohamed Sinwar, chefe da ala militar do Hamas, as brigadas Al-Qassam. Se o Hamas não entrega os reféns e não negocia a soltura deles, e o governo Netanyahu também não concorda com os termos impostos pelo Hamas, o governo de Israel vai continuar com as operações dentro da faixa de Gaza. Ainda hoje, 24 pacientes ficam com graves sequelas depois de cirurgias de catarata numa clínica particular no Pará. E veja também, acordo bilionário com a Arquidiocese de Los Angeles deve indenizar milhares de vítimas de abuso sexual. Nos Estados Unidos, a Igreja Católica da cidade de Los Angeles vai pagar quase 5 bilhões de reais para vítimas de abuso sexual. É a maior indenização da história paga por uma única diocese. São cerca de 4.000 processos de casos que aconteceram dentro de igrejas e propriedades da Arquidiocese de Los Angeles, a maior dos Estados Unidos. Pelo acordo divulgado nesta quarta-feira, a indenização será equivalente a 4 bilhões e 900 milhões de reais. A quantia é tão alta que chegou a ser cogitado um pedido de falência da instituição da Califórnia.
Os valores serão divididos entre as 1.353 vítimas. A maioria dos casos aconteceu durante mais de 50 anos, a partir da década de 1940. Muitos já poderiam ter prescrito, que é quando termina o prazo para que os envolvidos possam ser processados. Mas uma lei aprovada em 2019 na Califórnia permitiu a inclusão de casos antigos e ainda ampliou de 26 para 40 anos a idade das vítimas que desejassem denunciar legalmente abusos sofridos na infância. A Arquidiocese informou que nenhum dos padres ou funcionários acusados trabalha atualmente para a Igreja Católica. O advogado das vítimas disse que a justiça nunca será plena quando o prejuízo é a vida de uma criança e pediu a divulgação dos arquivos relacionados a todos os casos. Chuvas fortes provocaram inundações na França. Carros ficaram submersos e o centro comercial de Lyon ficou alagado. Nesse vilarejo, o rio transbordou, arrastou esse carro. Em Cannes, cidade conhecida pelo Festival de Cinema, os moradores precisaram deixar as casas e as aulas foram suspensas. As autoridades improvisaram abrigos de emergência e os bombeiros fizeram um resgate de desabrigados. Não há informações sobre mortos ou feridos. O Jornal da Record faz uma rápida pausa para o horário eleitoral. Voltamos logo em seguida com a operação da Polícia Federal, que prendeu 15 suspeitos de envolvimento no roubo de carga e lavagem de dinheiro. O Jornal da Record está de volta. 15 pessoas suspeitas de roubo de carga e lavagem de dinheiro foram presas numa operação da Polícia Federal. A Justiça determinou o bloqueio de 382 milhões de reais movimentados pelo grupo. Houve busca e apreensão e prisões nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Nas casas, os investigados foram recolhidos telefones, armas, dinheiro, relógios e até uma capa de celular personalizada e revestida em ouro de 24 quilates. A Justiça também determinou o bloqueio de 382 milhões de reais ligados à quadrilha. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e roubo de cargas. Os criminosos visavam principalmente defensivos agrícolas. A carga era comercializada em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. As investigações começaram em 2022, depois da prisão de um homem num condomínio de luxo em Campinas. Ele é acusado de participar de um homicídio em Ribeirão Preto, também no interior paulista. No celular dele, os policiais encontraram mensagens e contatos de pessoas ligadas a essa quadrilha de roubo de carga. Essa pessoa que foi presa, ela movimentou centenas de milhões de reais por meio de identidades falsas, por meio de laranjas, por meio de testas de ferros, por meio de empresas existentes e empresas de fachada. Os presos na operação de hoje também vão responder por organização criminosa e ocultação de capitais. As penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão. A comprovação da lavagem de dinheiro chega a quase 400 milhões de reais aí nos últimos anos. 3 funcionários do laboratório investigado pela infecção com vírus HIV de pacientes transplantados prestaram depoimento no Rio de Janeiro. Entre eles está a coordenadora responsável pela ordem de economizar no controle de qualidade de testes. A coordenadora do laboratório, Adriana Vargas, foi ouvida na condição de testemunha. Ela esteve no cargo até a interdição da unidade e foi citada nos depoimentos de 2 investigados que estão presos. O ex-coordenador do laboratório, Kleber Oliveira dos Santos, disse que sempre exigiu que fosse feito o controle de qualidade dos equipamentos de análise diariamente para garantir a segurança dos resultados e que nunca soube de mudanças no protocolo de segurança, permanecendo na coordenação até janeiro deste ano, quando Adriana assumiu o cargo. Já o técnico do laboratório, Ivanilson dos Santos, afirmou que desde o início do ano o controle de qualidade passou a ser semanal e de responsabilidade da coordenadora Adriana. Hoje, Matheus Vieira, um dos sócios do laboratório, foi ouvido novamente pela polícia.
Ele era chefe do setor de tecnologia da informação e teria acesso às senhas para lançar no sistema os resultados dos exames. A farmacêutica Ariel Santos, outra funcionária que podia emitir laudos, também prestou depoimento. Além do erro nos exames, a polícia do Rio decidiu abrir uma segunda frente de investigação sobre o caso. Os investigadores querem saber se houve irregularidades no processo de contratação do laboratório. A empresa também fazia outros tipos de exames para unidades públicas de saúde. Fabiana foi diagnosticada com uma doença autoimune que provoca inflamação na glândula tireoide. Os exames realizados no laboratório têm a assinatura de Jaqueline Iris Bacelar de Assis. Presa na terça-feira, ela teria apresentado um falso diploma de biomédica. Queria fazer uns novos exames para mim poder ver, né, sobre o anterior e um que eu consiga fazer agora para ver se não tem diferença, se realmente esse está correto ou não, porque eu estou com medo, eu estou na dúvida agora. As defesas de Adriana Vargas, Matheus Vieira e Ariel Santos negam qualquer tipo de irregularidade. O advogado de Ivanilson dos Santos não foi encontrado. Em nota, o laboratório disse que seguiu todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa. O governo do Rio de Janeiro afirmou que está investigando os contratos firmados com a unidade. 24 pacientes ficaram com graves sequelas e alguns perderam a visão depois de passarem por cirurgias de catarata em uma clínica particular no Pará. Dona Albanize estava com catarata e foi encaminhada para esta clínica onde fez a cirurgia. Dias depois, ela perdeu o olho esquerdo. Eu não saio mais de casa, eu não saio mais sozinha. Dependo da minha filha, da minha neta que mora comigo para fazer as coisas. Não consigo mais fazer nada sozinha. Esse fotógrafo fez a mesma cirurgia na clínica e também perdeu a visão do olho esquerdo. Imagina você ser fotógrafo e ver a vida com outros olhos, né? E de repente você ter que se adaptar para não perder o teu trabalho. A clínica particular tem convênio com o SUS e fica no distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém. Segundo a Secretaria de Saúde, 81 cirurgias foram feitas em 2 mutirões, entre junho e julho deste ano. 24 pacientes tiveram infecção nos olhos. O Conselho Regional de Medicina do Pará fez uma vistoria na clínica. Apareceram situações que nos deixaram preocupados, ou seja, a presença de formol envoltos em gases jogados no chão, uma máquina de lavar dentro do centro cirúrgico. A Secretaria de Saúde de Belém autuou a clínica e suspendeu os encaminhamentos para cirurgias. O Ministério Público do Estado investiga o caso. Já a Polícia Civil do Pará apura os crimes de exercício irregular da medicina e venda casada, uma prática ilegal onde um produto ou serviço é vendido sem o interesse do comprador. Em nota, a clínica informou que cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção hospitalar e que colabora com as investigações. Situação parecida aconteceu no Rio Grande do Norte. Na cidade de Parelhas, 15 pessoas foram infectadas por uma bactéria após cirurgias de catarata. 9 perderam a visão. Um inquérito foi aberto e o Ministério Público já ouviu pacientes e profissionais de saúde. Em nota, o Ministério da Saúde manifesta preocupação em relação aos casos de infecções registrados após mutirões de catarata realizados nos estados do Pará e do Rio Grande do Norte. O Ministério reforça que ações de saúde em grande escala, como as campanhas cirúrgicas, devem seguir protocolos de segurança rigorosos e adotar sistemas de monitoramento contínuo dos resultados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que espera que o chamado pacote anti-STF não seja debatido como uma retaliação ao Poder Judiciário. Nos últimos dias, pautas que impactam o funcionamento do Supremo Tribunal Federal avançaram no Congresso Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, num único dia, a limitação de decisões individuais de ministros do STF, a autorização para o Congresso revogar decisões da Corte e alterações na lei de impeachment dos magistrados. As aprovações foram consideradas uma reação a decisões recentes da Suprema Corte. Hoje, o ministro Flávio Dino
defendeu que o Legislativo não aprove pautas contra o STF por retaliação e defendeu a atuação do Supremo. É claro que os poderes reciprocamente são autônomos, devem buscar a harmonia, por isso dialogar. Apenas ponderamos que não deve haver uma motivação de retaliação, uma vez que o Supremo tem agido, sobretudo, assentado na Constituição, buscando assegurar que ela seja cumprida. Toda essa movimentação tem como pano de fundo o bloqueio do pagamento das emendas parlamentares, determinado pelo ministro Flávio Dino e confirmado pelos outros ministros da Corte. A suspensão já dura cerca de 2 meses e impacta no jogo da sucessão pelas presidências das casas legislativas e na relação dos parlamentares com as bases eleitorais. O STF exige transparência e prestação de contas sobre a distribuição das emendas parlamentares. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram nesta quarta-feira para discutir uma proposta para atender ao Supremo, que deve ser votada após o segundo turno das eleições municipais. Veja a seguir, maior superlua do ano pode ser vista esta noite em todo o Brasil. No próximo bloco, você vai conhecer o Parque Nacional de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos de água doce do planeta. Mais um dia de medo para quem usa o transporte público no Rio de Janeiro. Para impedir novamente a ação da polícia, criminosos sequestraram 5 ônibus e usaram como barricadas. A rotina do passageiro de ônibus no Rio de Janeiro se tornou incerta nos últimos dias. A insegurança fez Monique, que depende do transporte público para ir à faculdade, redobrar a atenção. A gente vai se comunicando para a gente evitar lugares que esteja acontecendo algo desse tipo, tiroteios e tudo mais. Em meio a barricadas em chamas, criminosos sequestraram hoje de manhã 3 ônibus em Costa Barros e na Pavuna, zona norte da cidade. Mais uma vez, os veículos ficaram atravessados como forma de impedir a passagem da polícia. Os agentes faziam uma operação no Morro da Pedreira para combater o roubo de cargas e de carros. Foi o segundo dia seguido de ataques a ônibus por ordem do crime organizado. Foi aqui, em uma das principais avenidas da zona oeste do Rio, que 11 ônibus foram sequestrados esta semana. Além do medo e da violência, esses atos criminosos geraram um prejuízo de 70 milhões de reais em menos de 2 anos às empresas. Essa sequência de acontecimentos, infelizmente, afasta investidores, afasta o turismo e denigre a imagem da cidade do Rio de Janeiro e de todo o nosso estado. Nesta quinta-feira, o patrulhamento foi reforçado na estrada que dá acesso a 3 comunidades da Zona Oeste. Mesmo assim, 2 ônibus também foram sequestrados na Muzema. Entre eles, o que faz um trajeto que passa por Rio das Pedras, considerado o berço das milícias. O controle da região também é disputado por traficantes de drogas. E a população vira refém dessa violência. A gente sai para trabalhar e não sabe se vai chegar em casa. A gente tenta lutar para poder chegar em casa com vida, né? Tá muito difícil. Vamos voltar a conversar com a Lidiane Sayuri sobre esse alerta do IMET, que elevou o status de perigo para a tempestade prevista para amanhã em São Paulo. Lidi, a situação pode ser pior do que a que ocorreu na sexta-feira passada? Tem risco de chuva forte e ventanias, Cris. Mas dessa vez, as rajadas não devem ser tão fortes. Neste fim de semana, a preocupação será com a chuva prolongada e volumosa, que pode causar alagamentos. Até domingo, todo o estado vai receber uma quantidade de água elevada. O maior volume de chuva deve cair sobre o interior de São Paulo. Em 3 dias, a região norte, o litoral e o Vale do Paraíba podem registrar a chuva esperada para outubro. As ventanias de até 90 km por hora podem provocar quedas de árvores e postes. Tem chance de granizo. Na capital e região metropolitana, vai chover em torno de 95 milímetros, mais da metade do esperado para o mês. Os temporais começam nesta sexta-feira à tarde. Cris, Edu. Obrigada, Lidi. A maior superlua do ano
pode ser vista no Brasil e no mundo. O espetáculo ocorre porque a Lua está mais próxima da Terra do que o normal. A mais brilhante superlua do ano apareceu no céu ao anoitecer. Com a chegada da noite, o espetáculo tomou conta da paisagem. Em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, o fenômeno foi registrado por um observatório de astronomia. Uma lua até 30% maior do que o tamanho normal. Não é que a Lua tenha aumentado de tamanho. O que acontece é que hoje a Lua está mais de 27 mil quilômetros mais perto da Terra. E com o céu limpo, o brilho pôde ficar até 14% mais intenso. É considerado superlua quando ocorre essa lua cheia até 24 horas antes ou depois da máxima aproximação. O Terry acompanha esse tipo de fenômeno há anos e se preparou para os registros desta noite. Quando a gente fala de física, automaticamente a gente acaba falando em espaço, né? E a gente acaba olhando para o alto, né? O espetáculo acontece em outras regiões do país, como em Belém, Salvador e São Paulo. O fenômeno pôde ser observado em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a superlua produziu uma imagem encantadora na Estátua da Liberdade. Na Alemanha, muita gente se reuniu no topo da colina olímpica para assistir a lua nascer sobre Munique e iluminar o horizonte. A partir da próxima terça-feira, a Record Manaus vai mudar para o canal 15.1. Se você está na região, ressintonize e continue acompanhando a programação, que é a sua cara, como essa reportagem especial que você vai ver agora. Nossos repórteres foram até Novo Airão, no meio da Amazônia, para mostrar como o turismo mudou a vida dos ribeirinhos da floresta. De tão negro, o rio contrasta com a areia branca das praias. Mas dependendo do tempo, da estação, pode mudar de humor e formar imensos espelhos d'água que duplicam a paisagem, se confundem com o céu. O Rio Negro tem quase 2.000 quilômetros de extensão. Nesse ponto, ele ajuda a desenhar os contornos do Parque Nacional de Anavilhanas, no Amazonas. O Parque Nacional de Anavilhanas é o segundo maior arquipélago de água doce do planeta. O primeiro fica a cerca de 500 quilômetros daqui, formado pelo mesmo rio, o Rio Negro. Do período da chuva para a estiagem, muita coisa muda. O que não muda nunca é essa imensidão, um labirinto das águas. São mais de 400 ilhas, 60 lagos e inúmeros canais que vão mudando de percurso de acordo com a estação do ano. Um santuário de plantas e animais. O Parque Nacional de Anavilhanas é uma das 13 unidades de conservação ambiental que compõem o chamado Mosaico do Baixo Rio Negro. Todo esse complexo de conservação ele tem um papel fundamental na mitigação, né, dessas mudanças climáticas e é para isso que a gente tem que conservar essa área. Até a década de 80, essa área fazia parte de uma estação ecológica com uso restrito a pesquisadores e projetos científicos. Em 2008 foi criado o parque, que também representa um grande desafio para as mais de 50 comunidades ribeirinhas que vivem ao seu redor. Um limite quase invisível entre a beleza impactante do lado das águas e os desafios extremos de sobrevivência em terra firme. Como aqui na comunidade de Tiririca, onde vivem 17 famílias. Seu Francisco é mateiro experiente e um dos líderes da comunidade. Antigamente foi teve muita caça, né, para o consumo, porque era a sobrevivência do nativo. Ou era extração da madeira, ou pegava uma caça para vender, para tirar o alimento para a família. Hoje não, hoje é diferente, hoje a gente já está olhando mais para o lado do turismo. E tem dado certo. Esse empresário de Taiwan está encantado com os confins da Amazônia. Yeah, it's very good. Very excellent. Jéssica nasceu e vive em Tiririca, assim como os pais e avós. Aqui, os moradores se uniram em atividades sustentáveis, como o restaurante típico.
A gente tem um turismo dentro da comunidade Tiririca o ano todo. Aí temos 6 meses de temporada baixa e temos 6 meses da temporada alta. Na temporada alta, a gente chega a ter, durante um mês, num restaurante, mais ou menos umas 50 pessoas, posso dizer, o mínimo, né? Esse mês, os ribeirinhos vão abrir essa pequena pousada com 3 quartos, que não tem internet ou luz elétrica na maior parte do tempo. Uma experiência para quem quer mergulhar nesse estilo de vida, entender que a floresta, antes de tudo, é o quintal dos ribeirinhos e a principal fonte de renda de comunidades inteiras, que tantas vezes nem conhecem outro mundo, só esse imenso universo chamado Amazônia. Essa edição está terminando. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o capítulo especial da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem eliminação em A Fazenda e é ao vivo. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca! Ótima noite para você. Foi um prazer, hein? Bora para a próxima.